Olá pessoal, o meu nome é Diogo e sejam bem-vindos à segunda parte do exercício 4, portanto o 4.2 do Exame Matemática A 2023 primeira fase. Não se esqueçam, estamos aqui para descomplicar isto. Hoje, equações com logaritmos. Já sabem, no final vamos ver os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica. O 20. Começamos todos os exercícios da mesma forma, lendo o enunciado. Resolvermos num intervalo de 1 a mais infinito a equação logaritmo de 3 de get x igual a x mais log de 3 de 2. Nós temos aqui a função g de domínio R, definida por get x igual, já sabem, esta função está dividida por duas funções, uma que vai de menos infinito até 1, porque é para x menor que 1, e uma que vai de 1 fechado, porque é x maior ou igual que 1, portanto vai de 1 fechado até mais infinito. Queremos fazer esta equação, temos aqui um get x aqui dentro do logaritmo. Como diz para resolver no intervalo de 1 fechado até mais infinito, vamos utilizar, portanto, esta função aqui de baixo, pois ela é que vai de 1 fechado até mais infinito. Portanto, vamos trocar este get x por aquela função. A nossa função que estava aqui está trocada por 7 vezes 3 elevado a x menos 1 menos 3. Certíssimo. Portanto, isto era a nossa get x, já sabem, para o intervalo de 1 a mais infinito. E agora temos que fazer, como em todos os exercícios de equações e inequações, temos que fazer o domínio. Sempre, ok? Portanto, o domínio, o que nós temos de ter cuidado é com divisões. Portanto, a parte de baixo de uma divisão, se tiver x, tem que ser diferente de 0. Raízes, a parte interior do que quer que esteja cá dentro de uma raiz tem que ser maior ou igual que 0. E logaritmos, que o interior do logaritmo tem que ser maior que 0. Portanto, nós vamos sempre ver aqui qual destas situações é que temos. Portanto, temos alguma divisão? Não. Temos alguma raiz? Não. Temos algum logaritmo que tenha x lá dentro? Portanto, isto é tudo com x, não se esqueçam. Portanto, sim, temos este logaritmo. Este logaritmo tem coisas com x lá dentro. Este não é preciso, ok? Porque não tem x. Vamos meter aqui domínio igual x pertence a R, tal que... E agora o que tem que estar dentro daquele logaritmo tem que ser maior do que 0. Ok? Portanto, vamos fazer esta conta. Como todas as inequações, nós queremos descobrir o x e para isso vamos passar coisas de um lado para o outro até conseguirmos ter o x sozinho. Portanto, o que eu aconselho é, já que isto parece ser uma inequação simples, começamos a passar tudo para o lado de lá, menos, portanto, o x vamos querer ficar para o final, passo o 7 também, e fica 3 sétimos, e portanto, depois quero passar este 3. Portanto, como todas as operações, uma multiplicação quando passa para o lado de lá é uma divisão, uma conta de mais é menos, uma exponencial passa como logaritmo, ok? Isto é bastante importante. Uma exponencial passa como logaritmo, e o logaritmo passa para exponencial, em que a base é a mesma. Portanto, a base do exponencial é 3, portanto vai passar para um logaritmo de base 3 para o lado de lá. Portanto vai ficar x menos 1, fica exatamente o que estava em cima da exponencial, sem tirar nem pôr, maior do que logaritmo de 3 a dividir por 7. Ok? Não tem problema, isto é um valor estranho, é mesmo assim o exercício. Portanto, agora passamos o menos 1 para o lado de lá, fica x maior do que logaritmo de 3 a dividir por 7 mais 1. E acabou aqui o exercício, eu sei, isto não dá propriamente um resultado bonito, nem tem que dar, só tem que dar isto, e acabou aqui. Temos que representar o valor final do domínio, portanto, é quando x é maior do que log de 3 a dividir por 7 mais 1, portanto vai de log de 3 a dividir por 7 mais 1 até mais infinito. O que é que acontece? Apesar deste ser o nosso domínio desta equação, nós temos que perceber que nós estamos a trabalhar nisto de 1 até mais infinito. Convém fazer é um daqueles gráficos de unidimensionais em que é só uma linha horizontal e vamos colocar cada um destes intervalos e interceptá-los, ok? Porque é isso que nós temos de fazer, nós temos que interceptar. O logaritmo de 3 a dividir por 7 mais 1 é 0,2. Ou seja, nós temos aqui, vamos pôr 0,2, é perto, não é que seja esse valor, mas é perto. E estamos aí para a frente e fazemos riscos num sentido. Vamos ver então onde é que está o nosso intervalo de 1 para a frente. Portanto, é de 1 até mais infinito. Vamos fazer os riscos nos sentidos contrários. Onde quer que estejam os riscos cruzados, portanto nos dois sentidos, ok, é o intervalo interceptado, ok? Portanto, o nosso x, na verdade, pertence apenas de 1 a mais infinito. Porquê? Porque isto não importa se é de 0,2 para a frente, vai interceptar com o de 1 a mais infinito e vai ficar 1 a mais infinito. Esse é que é realmente o nosso domínio. Nós agora, depois de calcular o domínio e percebermos que realmente o nosso x pertence de 1 a mais infinito, apesar de termos calculado aquela coisa toda e não ter feito diferença, nós temos que calcular na mesma. Vamos então fazer a equação. O que nós vamos fazer é tentar criar um só logaritmo. Portanto, existe uma carrada de técnicas para vocês fazerem equações, ok? Normalmente o que eu aconselho é façam aquela estratégia que vocês achem que é mais simples e que dê menos trabalho, ok? Para mim
é passar os logaritmos todos para o mesmo lado, deixar o x daquele. Sempre que temos dois logaritmos a subtrair, nós fazemos a divisão do que está dentro desses logaritmos. Portanto, mantemos a base e dentro destes logaritmos fazemos 7 vezes 3 elevado a x menos 1 menos 3 a dividir, portanto, por o valor de 2. Isto é igual a x. Portanto, eu agora gostava de me livrar do logaritmo, então vou passar o logaritmo para o lado de lá. Já sabem, para passar o logaritmo para o lado de lá, fica uma exponencial exatamente com a mesma base. Um logaritmo fica uma exponencial fica um logaritmo. Portanto, aqui agora vamos ter... Portanto, eu vou dividir a divisão para ter a parte do lado esquerdo, para ter a parte do lado direito, e o logaritmo passa para lá como 3 elevado a x. Ok? Portanto, já sabem, a base do logaritmo é igual à base da equação. Agora, passar o 3 elevado a x para o lado de cá, porque eu quero descobrir é o x, não é? E vou passar tudo o que é números para o lado de lá. Portanto, 7 a dividir por 2 vezes 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x, e passei o 3 mais para o lado de lá e fica 3 mais. Ok, agora, se eu reparar, tem aqui uma subtração no expoente, ou seja, houve uma conta de dividir em que os expoentes tinham a mesma base. Ok? Portanto, 7 a dividir por 2 vezes 3 elevado a x a dividir por 3. Elevado a 1, ok? Mesma base, o que é que acontece? Subtrai-se os expoentes, se for uma divisão. Se for uma multiplicação, soma-se, ok? Portanto, aqui temos uma divisão, eles subtraíram e nós agora queremos separá-los de novo, ok? Vou depois fazer já esta conta, menos 3 elevado a x igual a 3 mais. Porquê é que eu fiz isto? Porque eu reparei que tenho um 3 elevado a x e tenho outro 3 elevado a x. Isto é a situação perfeita para meter algo em evidência. Portanto, o que nós vamos fazer aqui agora é fazer a tal conta. Fica 7 a dividir por 6 vezes 3 elevado a x menos 3 elevado a x. Isto é igual a 3 meios. Portanto, vamos aqui em evidência. E vai ficar 7 sextos menos 1 igual a 3 meios. Agora, podemos passar então este valor para o lado de lá, que fica 1 sexto. 7 sextos, temos que meter isto no mesmo denominador. E fica 1 sexto, que passa para o lado de lá. Portanto, a dividir, que é a mesma coisa do que levar a multiplicar ao contrário, ok? Quando passam uma divisão para o lado de lá, podem passar como uma multiplicação dela virada ao contrário, ok? Portanto, 6 a dividir por 1, porque era 1 sexto. Agora, finalmente, fica x igual... Vou passar uma exponencial de base 3 para o lado de lá, portanto, já sabem, logaritmo de base 3. 3 vezes 6, 18, a dividir por 2, 9. Portanto, logaritmo de 3 de 9. 9 é a mesma coisa do que 3 elevado a 2. E ficamos com log de 3 elevado a 2. E existe uma regra muito boa que é quando temos um logaritmo que tem a mesma base com um exponencial, nós podemos simplesmente cortar e fica o valor que está cá em cima. Portanto, fica 2. Ok? Isto é sempre muito bom para simplificar. Agora, chegamos finalmente ao nosso resultado final, que é 2. O que nós temos que sempre verificar é se ele pertence ao nosso domínio. Portanto, nós tínhamos calculado aqui em cima que realmente o nosso x pertencia de 1 a mais infinito. Não se esqueçam de dizer, portanto, que na verdade o nosso domínio é de 1 a mais infinito e não o outro valor que está aqui. A conclusão que nós chegamos é que 2 realmente pertence de 1 a mais infinito. O nosso resultado final é 2. Agora chegaram ao final e, como sempre, gostam de ter a certeza que o vosso exercício está certo durante o exame. Uma coisa que vocês podem fazer é, quando tem uma equação e tem, portanto, uma parte do lado esquerdo igual a uma parte do lado direito, vocês metem o lado esquerdo da vossa conta e o lado direito como funções separadas. E se uma tem que ser igual à outra, portanto, é quando as duas tocam, é quando elas intersetam. Na vossa calculadora o que vocês vão fazer é colocar as duas funções e depois vão calcular mesmo no gráfico qual é que é a interseção, dependendo da vossa calculadora, fazem cálculo intercept ou uma outra opção. Vão observar as duas funções no gráfico e vão reparar que elas realmente intersetam no ponto x igual a 2, em que o y é 2,631. Portanto, para que x igual a 2, que foi o nosso resultado final, e assim é que sabemos que está certíssimo. Para termos aquela nota mágica, o 20, já sabem, vamos ver os critérios. O primeiro é indicar a condição ao referir que get x é maior que 0 em 1 a mais infinito. Nós calculamos o domínio e reparamos que realmente é de 1 a mais infinito, portanto está feito. Aqui eles utilizaram um processo bastante parecido com o meu de criarem apenas um logaritmo e livrarem-se dele. É uma excelente técnica para fazerem equações com logaritmos. Reconhecer, portanto, que isto tudo, se fizeram a conta e chegaram ao final, tiveram que passar por estes passos, podem ter passado de forma diferente e é aceito na mesma. Como já viram, eu aqui estou a utilizar o terceiro processo. Portanto, eles têm 2 processos antes nos critérios em que mostram outras formas de fazer o mesmo cálculo. Existe uma carrada de formas, uma carrada de estratégias para fazer equações e inequações. No final, temos que obter a solução da equação 2, foi o que conseguimos,
e portanto temos a cotação total que é 1,4. Já sabem, deixem um like, um comentário e subscrevam ao canal se realmente vos ajudei a descomplicar isto mais uma vez. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos que estão a precisar de uma ajudinha no exame de Matemática A e não se esqueçam de lhes contar que estou a fazer um curso para também os ajudar e até ao próximo exercício.